Sejam bem-vindas a mais um tópico do nosso estudo 7 Poderes de Escolha da Mulher Sábia, baseado em fatos bíblicos. E hoje nós vamos estudar Esther e o poder da intercessão. E o livro de Esther, a gente vai pegar como texto texto de referência, todo o livro de Esther. Não tem como a gente estudar assim, né, separado sem conhecer a história. Porém, né, eu escolhi aqui alguns versículos que eu considerei mais importante, né, que é o desfecho. É uma atitude e o desfecho de toda a trama deste livro, tá? Ele está no capítulo 4, Esther, capítulo 4, os versículos 14 ao 17. E eu vou deixar uma tarefa aqui para vocês, tá? Isso é muito importante. É fazer a leitura do livro de Esther. É um livro pequeno, curto, com uma história mirabolante, é gostoso de ler. Então, eu deixo essa tarefinha aí para vocês, tá bom? Que daí vocês vão conseguir ter uma compreensão melhor do estudo que nós vamos fazer aqui. Então, Hadassah era o nome de judia, né? Depois ela se torna com o nome Esther, e tem todo o contexto ali dentro do livro, né? Que lá no palácio eles não vão saber que ela era do povo judeu, que ela fazia parte do povo judeu, tá? O seu tio falou para ela não revelar isso. Então, seu tio ficou sabendo que o rei ia escolher uma nova rainha e chamou, né? Mandou chamar moças virgens e formosas. E Mardoqueu, né? Viu que esse era o perfil de Esther. Então, apresentou ela lá no palácio e de cara lá, o responsável, né? Por escolher essas moças, já ficou encantado com Esther. Então, Esther vai se alojar lá na casa das mulheres, né? E lá ela já é recepcionada pelo responsável, que era o Hegai, o guarda das mulheres, e achou Esther muito formosa e já deu regalias a ela e já colocou ela no melhor lugar da casa das mulheres. E aí, então, as mulheres foram apresentadas, mas quando chegou a vez de Esther ser apresentada para o rei Assuero, a Bíblia relata que quando ele a viu, ele já a amou. Aqui, ó, tá escrito assim: quando o rei a viu, amou-a mais do que as outras e a fez rainha no lugar de Vasti. Aí o rei separou ali 7 moças, né, direitas, para cuidar de Esther, né? Aí essas mulheres um dia chegaram e deram uma notícia para Esther de que Ramã, né, juntamente com o rei Assuero, tinham liberado um decreto de morte para os judeus. Por quê? Porque o tio dela, o Mardoqueu, ele não se curvava diante de Ramã. Ramã aí é o malvadão da história. Diante desse decreto, né, diante dessa sentença, Esther se vê em uma posição única, usar a sua influência como rainha para interceder pelo povo, mesmo correndo risco de morte ao se apresentar diante do rei, sem ser chamada. E é agora que nós vamos ler, tá? No capítulo 4, do versículo 14 ao 17. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas para tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, e por 3 dias, e nem de dia, e nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Se eu morrer, morri. Qual que é a nossa primeira reação diante de um decreto? Né? Diante de um diagnóstico? Diante de uma notícia catastrófica? Diante de uma notícia que é impossível solucionar? Qual é a nossa primeira reação? Então, aqui nós temos mais um ponto, né, de escolha. Diante de um decreto, diante de uma condenação, qual escolha de atitude nós temos? Né? É isso que vai determinar o próximo passo. Segundo o que escolhemos diante daquela situação, é o que vai determinar todo o meio e o fim dessa situação. Quando Mardoqueu envia um recado para Esther, quem sabe se para tal tempo como este você chegou a esse reino? Isso significa que Esther era uma escolhida, né? Deus levantou ela para esse tempo, ela era uma pessoa escolhida de Deus. E olha que lindo isso, Esther era humilde. Mesmo ela tendo uma posição de rainha, a atitude que Esther toma, ela envolve o povo dela. Ela não toma uma atitude pensando só nela, porque ela poderia, quem sabe, procurar o rei para dizer para o rei não matar ela. Mas não foi essa a atitude dela. Então, diante dessa notícia, né, que ela soube da condenação do povo judeu, e quando ela falou com o tio dela, ela falou assim: olha, diga para o povo que jejue por 3 dias, que não comam e não bebam. E eu, juntamente aqui com as minhas moças, farei o mesmo.
Esther escolheu simplesmente, diante da condenação, diante dessa notícia, a intercessão. Você sabe o que é intercessão? Esse termo intercessão significa a ação de pedir, suplicar ou agir a favor de alguém. E quando Esther decide interceder, não é só pela vida dela, mas por todo um propósito e por todo um povo. Esther, ela não foi egoísta, ela não pensou só em si mesma. E talvez por isso que Deus levantou ela naquele tempo, conhecia o coração dela. Esther escolheu jejuar antes de agir. Ela compreendeu que a sua luta não é apenas natural, mas é espiritual. A decisão de jejuar revela discernimento espiritual e sabedoria. E a sua primeira escolha não foi correr para o rei, mas buscar o favor de Deus. O que nós vemos aqui é que a mulher sábia, ela não age por impulso. Ela discerne o tempo e busca a direção espiritual antes de se posicionar. O oficial de justiça, ó, bateu na porta da sua casa. Te entregou ali a intimação. E o que você fez? Você foi lá no seu celular e pegou o contato do advogado? Essa foi a primeira reação, né? Na hora do desespero. Na hora que a gente tem aquele baque daquela notícia. Qual que deve ser a primeira reação, a reação da mulher sábia diante de uma notícia dessa? Buscar o favor de Deus. Buscar a direção de Deus. Buscar aquilo que Deus tem para nós e não a palavra que foi liberada pelo homem. Se você busca o favor de Deus, a primeira reação é essa, se posicionar diante dele, né? Se colocar a interceder por uma causa, ou interceder por uma pessoa, interceder pela sua casa, interceder pelo seu trabalho. Em primeiro lugar, é a face de Deus que a gente deve buscar. É Ele que vai dar a visão clara e limpa de qual deve ser o nosso próximo passo. É Deus. Então, quando a gente se coloca diante dele para buscar sabedoria nele, o que ele faz? Ele abre os céus ao nosso favor. Ele envia pessoas ao nosso favor. Ele traz à tona notícias, falas, coisas que estavam tramando que a gente nem sabia. Em Esther 5:1, sucedeu, pois, ao terceiro dia, que Esther se aprontou com os seus trajes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei. Após esse período, né, de busca da face do Senhor, esse período de jejum, foi só após esse período que a Esther, ela se arriscou, né, e se apresentou na casa do rei, mesmo correndo risco de morte. Porque, por lei, essa mulher não poderia se apresentar sem ser chamada. Mas como Esther já tinha buscado o favor de Deus, o ambiente espiritual já estava preparado para receber Esther ali naquele local. Ela teve, né, a concessão do rei e ali ela fala que ela gostaria de fazer, que ela gostaria de preparar um banquete para o rei, para o Ramã. Então, assim, ela usou toda de uma estratégia, né? Ela teve uma intercessão eficaz e estratégica, e foi guiada por sabedoria e não movida pela pressa. A intercessora sábia, ela entende o tempo certo de falar e de agir. Ela se move em obediência à direção espiritual, com graça e com inteligência. Mas esse posicionamento como intercessora, como Esther se posicionou, ela exige uma verdadeira coragem, porque Esther se apresentou diante do rei sabendo que poderia ser morta, mas ela preferiu correr o risco por lutar por uma causa, por lutar pelo seu povo, do que perecer e ficar quieta no lugar dela. Ela preferiu isso, tentar, ela preferiu se arriscar por uma causa. Só que a mulher sábia, ela sabe quem ela é em Deus. Ela sabe e ela intercede com fé, crendo que Deus pode reverter sentenças. E Esther, ela enxergou a sua posição como um instrumento divino. Mesmo em um trono persa, ela sabia que estava ali por um propósito eterno. Hadassah, ela percebeu que o real inimigo não era apenas Ramã, mas que era ali um trama espiritual contra o povo de Deus, né? Por isso que em Efésios, a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, né? Mas é contra as trevas, né, deste mundo, contra as potestades do mal. Esther nos ensina que a intercessão pode mudar destinos. A visão espiritual revela tempo e estratégia. O poder de escolha está nas mãos da mulher que teme a Deus. E aí? Então, diante de uma dificuldade, diante de uma sentença, de um diagnóstico, qual que vai ser o nosso posicionamento? Nós já aprendemos aqui com Esther. Eu quero ler aqui um aprendizado que está na própria Bíblia. Está dizendo assim, ó, o livro de Esther exalta não apenas a beleza física de uma mulher israelita chamada Hadassah para os judeus e Esther para os persas, mas também a beleza moral e o caráter firme de uma mulher patriótica.
que lutou pelos seus interesses e do seu povo. Que as mulheres modernas dos nossos dias possam, a exemplo de Esther, usar sua posição política, profissional, social ou econômica para o benefício de seu povo e não apenas para uma promoção pessoal. E agora eu vou finalizar aqui com uma parte do livro que eu achei muito linda já, né? Quase lá no final. O que que a atitude, né, de Esther e de seu tio gerou para o povo? Olha só, está em Esther, capítulo 8, dos versículos 15 ao 17. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre eles, os judeus, alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu agradeço a oportunidade, fico por aqui e te espero no sexto tópico. Até semana que vem e um bom estudo para você.